Dia, primeiro ano, tudo bem com vocês? Que bom. Eu espero que vocês estejam agora animados para a gente começar o nosso, volume 2 do Positivo de Geografia. E é claro que o de inglês também daqui a pouquinho. Então, espero que a próxima aula já possamos fazer ela ao vivo, mas hoje ainda vou gravar esta videoaula e você, por favor, assista, porque eu sei que vocês não têm assistido as minhas videoaulas. Sabe como eu sei? Quando eu vou lá no meu canal e olho o número de visualizações. Eu só quero lembrar que geografia e todas as demais disciplinas têm uma grande importância quando você também está fazendo a prova do Enem. Por quê? Porque lá serão cobrados conhecimentos de todas as áreas, não apenas das exatas, mas das humanas também. Então, eu gostaria que você desse, sim, importância ao conhecimento geográfico, porque além de ser importante para o seu conhecimento enquanto aluno, estudante, também faz parte da nossa intelectualidade conhecer um pouco sobre onde nós vivemos, né? Para conversar com as pessoas, para nos interagir, saber do que estamos falando. Combinado? O que eu pedi que você assistisse anteriormente aquele vídeo, né, um vídeo documentário sobre a história, né, da formação do nosso planeta. Por quê? Porque nessa unidade, leia o título aí, nós vamos estudar então a estrutura da crosta terrestre e a idade do planeta Terra. Aqui no seu positivo, bem aqui no início, está escrito Geologia, estrutura e idade da Terra. E lembrando que a geologia é uma também das ciências, né, responsável pela formação do conhecimento geográfico. A geologia, então, é responsável em fazer o quê? A leitura de toda a superfície do planeta, de toda a estrutura que compõe o planeta Terra, desde as camadas internas até as camadas externas. E o profissional, né, como nós conhecemos, o geólogo, ele tem uma formação acadêmica que dá a ele essa capacidade de visualizar, né, um corte em uma determinada região ou a estrutura rochosa de uma determinada área, e a partir das informações e conhecimentos que ele tem, trazer informação sobre em que era foi constituída, que tipo de rocha é ali, se há a possibilidade de haver uma grande concentração naquela área. E como profissional também, eles são contratados para o trabalho em mineradoras, como nós temos aqui, né? Porque ele é o que vai à frente para fazer exatamente essa análise, né? E dizer se naquela direção, naquela frente, é possível encontrar determinado mineral. Viu como é importante? Então, vamos lá. O seu livro traz, logo na página 4, uma imagem que eu trouxe aqui para você ver. Né? Essa imagem, ela é de uma região conhecida, pelo menos, né? Em alguns filmes, ou, né, você deve ter ouvido falar já do Grand Canyon, já? Pois é, o Grand Canyon, né, que está lá nos Estados Unidos, ele, tá vendo que beleza? Maravilhoso, né? Cenário de filmes, né? São pontos turísticos que existem nessa região aí do Grand Canyon, atraem turistas do mundo todo para ver exatamente, né, esse poder que o planeta tem, né, de ter paisagens tão diferentes, tão inusitadas e tão grandiosas. Nós, né, diante de uma paisagem dessa, nos tornamos uma formiguinha. E por quê essa imagem? Por que o positivo nos trouxe? Para nós olharmos exatamente o que nós vamos estudar, que é a camada externa sobre a qual nós estamos assentados, a chamada litosfera, né? Que junto com o manto e a crosta formam essa camada que chamamos de litosfera, sobre a qual existem todas as espécies de vida, animal, vegetal, humana, né? E, obviamente, os recursos minerais que nós exploramos economicamente, que são importantíssimos, né, para tudo que existe. Quando eu digo para tudo, é para tudo mesmo. Toda a estrutura da nossa casa, tudo aquilo que nós consumimos, até no nosso próprio organismo, né, os alimentos que consumimos têm porções bem pequenas, né, de algum mineral que faz com que o nosso corpo esteja saudável. Tá? E quando há perca de algum deles, a gente precisa tomar um medicamento que tenha a quantidade necessária para repor. Então, olhe para essa imagem, dá uma olhadinha aqui.
o Grand Canyon, né, nos mostra, é como se fosse um livro de história aberto, olha só, um livro de história aberto, um livro de história da Terra, um livro de história que conta a formação do planeta Terra. Um livro aberto em que a gente pode ver a partir da coloração aqui, ó, que você vê nas paredes dessa montanha rochosa, que conta exatamente o quê? Cada, né, cor representa um momento em que o material magmático foi depositado. Então, o geólogo ele tem essa capacidade de fazer essa análise e datar a partir, né, da coloração e do tipo de mineral o período, a era geológica em que isso aconteceu. Então, em camadas mais profundas, né, dessa estrutura rochosa aqui do Grand Canyon, se encontra o mineral mais antigo, que é o xisto, e da camada mais profunda de tal xisto e as camadas que vão se sobrepondo a ele, é possível encontrar todos os minerais, todos esses que você encontra na sua tabela periódica. Sabe esses elementos da tabela periódica? Então, são os minerais que existem na superfície terrestre e que são possíveis de serem encontrados aqui. Ficando as últimas páginas, aí eu lembro, né, as últimas eras geológicas, aqui elas não são possíveis de serem encontradas os vestígios daquele período. Por quê? Exatamente por causa do intemperismo. Aqui você está vendo o Sol, um dos elementos que compõem o intemperismo, que o intemperismo é a ação do tempo causada pela chuva, pelo vento e pelo calor do Sol. Porque o calor da radiação solar faz com que as moléculas se desagreguem, né? Aquelas que estão em momento de resfriamento, ela endurece e aquecimento, ela desagrega. E quando essas moléculas desagregam, elas ficam facilmente, né, são facilmente retiradas e transportadas pelo vento e principalmente pela água, que é o agente erosivo com maior poder de transformação. Então, quando você olha para o Grand Canyon e vê essas estruturas, né, parecendo também esculturas, são as deformações que foram provocadas pelo intemperismo físico e químico, né, a ação da força da água, o calor, né, e o vento também, que vai fazendo com que despreenda dessas paredes rochosas sedimentos e eles sejam transportados e depositados, que você vê, ó, nitidamente onde o depósito é feito. Peraí, eu estou falando em processos, como você viu no vídeo, né, que demoraram milhões de anos. Aí eu tenho que lembrar que estou falando de um planeta que tem 4,6 bilhões de anos e que nesses períodos, nessas eras geológicas que eu vou falar daqui a pouquinho, passou por inúmeras mudanças e transformações. E aqui só não é possível perceber os vestígios das últimas eras, né, principalmente da era Cenozoica, que é a última era, por causa exatamente da ação do tempo, né, dos elementos aqui que eu já citei, a chuva, o sol, o vento, tá? Então, olha aqui para você ver. Lembra lá no vídeo que você assistiu como foi a origem da água, né, as partículas que vieram há, né, bilhões de anos atrás, né, em cristais trazidos pelos meteoros e foram se depositando no planeta. E aí depois é obviamente, né, um processo sucessivo de milhões de anos de chuvas torrenciais provocadas pela própria água que tinha sido depositada, eu diria uma chuva de meteoritos que trouxe água, e depois a própria evaporação vai fazer com que esse processo se intensifique ainda mais. Outra imagem aqui para você ver, ó. Olha para você ver a coloração, mostrando os diferentes tipos de minerais que estão depositados aqui, e a ação erosiva. Outro detalhe também que é possível, né, a gente perceber, que provavelmente parte do Grand Canyon também já foi coberto por água. Por quê? Por causa desse processo erosivo também, que é muito intenso, né? Então, a possibilidade de várias regiões, né, que a gente hoje conhece que são áreas externas, mas que já estiveram submersas, né, por águas e que naquele período de deslocamento, lembra da Pangeia, da Laurásia, da Gondwana, onde a força interna do planeta provocou rachaduras e a Pangeia, que era um único bloco continental, foi se decompondo em pedaços até formar os continentes como nós conhecemos hoje. Vocês lembram, né? Pois é. Então, essa força, quando estavam se deslocando, fez com que algumas áreas elas foram
submergindo, enquanto outras áreas foram soerguendo. Consegue entender? Então, nessa força do atrito dos blocos, algumas áreas submergiram, outras soergueram. E aqui vale lembrar que essas áreas que submergiram podem ter sido áreas que estavam cobertas de florestas, né? Ou podem ter sido áreas que eram marítimas. E nesse processo de submergir outras sobre ela, né, soerguer, ficou aqui um material orgânico de florestas ou de links, né, de musgos do mar, e que sobre um material pesado, a pressão foi afundando e esse material foi ficando em camadas mais aquecidas, fez com que surgisse então minerais como o petróleo, o carvão mineral, que só existem em regiões onde houveram material orgânico, animal, floresta, plantas ou as plantas aquáticas. Então, toda vez que eu olho para o norte da África, por exemplo, e lá tem jazida, né, petrolífera, é um indício, é uma prova de que aquela região já foi mar. Muito interessante, né? Então, você viu no vídeo, mas eu vou agora fazer um review aqui para nós entendermos. Porque até a existência do homem sobre o planeta Terra, não era possível a gente datar em anos. O geólogo, né, ele faz o quê? Ele, aliado com mais 2 profissionais. Eu tenho o geólogo, que é aquele que lê as rochas e traz a informação da idade daquela rocha, em que era geológica ela foi constituída. Eu tenho também o arqueólogo e o paleontólogo. Né? O que faz, então, lá no seu livro você tem, nós vamos daqui a pouquinho usar essa informação, por isso presta atenção aqui para responder as questões que estão lá na página 6. Tá? O paleontólogo, o que ele faz? O geólogo ele vai estudar toda a superfície, né? As formações rochosas, a litosfera. O paleontólogo ele vai fazer o quê? Ele vai investigar o fóssil que o geólogo vai encontrando ao longo do seu caminho de pesquisa. Ou mesmo, né, o paleontólogo ele vai demarcar um espaço, fazer escavações quando ele encontra naquela região um indício de algum fóssil de uma era geológica antiga. E você já viu, né? O trabalho do paleontólogo ele é um trabalho de formiguinha, né? Com aquela pincelzinho, ele vai com bastante cuidado recuperando fósseis, que são o quê? Os fósseis são os restos de animais, plantas ou até humanos, né? Como a gente encontra em várias regiões, que são testemunhas de um período, de uma era muito anterior à nossa, que vai nos trazer informações sobre o modo de vida ou sobre quando existiu, como era, como vivia, tá? Então esse é o trabalho do paleontólogo. Aí vem um outro profissional que é o arqueólogo. O arqueólogo ele já vai fazer o quê? Uma investigação, né, sobre a sociedade humana, as sociedades humanas que existiram anteriores à nossa. Né? Se eu falei que o homem está sobre a Terra há mais de uns 12 mil anos atrás, uma história da Terra, isso quer dizer, tem pouquíssimo tempo, né? Se for pensar numa linha cronológica, tem pouquíssimo tempo que nós aparecemos sobre a Terra. Mas o arqueólogo, então, ele vai recuperar esse legado dessas sociedades anteriores à nossa, para que a gente possa entender o modo de vida deles e o porquê do nosso comportamento, né? Como é que sobrevivemos a essas mudanças ocorridas há tanto tempo. Olha comigo, então, aqui. As eras geológicas, ou também, né, os éons, são chamados, né, os éons, ou também eras, e as eras. Os éons a gente quase não cita eles, né, mas as eras a gente fala mais. Então, as eras são em 4, eu gosto de começar sempre daqui, ó, subindo, tá, de baixo para cima. Por quê? Porque o período primário é o pré-cambriano, né. Então, o período pré-cambriano é quando você viu lá no vídeo, tá, um vídeo pequenininho que eu coloquei para você assistir, quando a Terra estava no seu processo de formação há 4,6 bilhões de anos. Né? Então, por que eu chamo de era? Porque não dá para a gente contar em séculos, em anos. Eu preciso juntar, né? Eu junto milhões de anos
e chamo cada milhões de anos desses de eras geológicas. Olha só, o pré-cambriano começa então 4,6 bilhões de anos atrás e até 4, aqui está errado, está aqui milhões, mas é bilhões, tá ok? 4,6 bilhões de anos a Terra começa. E aqui eu vou ter então o período cambriano, ou pré-cambriano, tá? Ou também chamado pré-câmbrico. Mas a gente fala pré-cambriano, que é mais comum você usar esse termo. Nesse período não havia vida no planeta, concorda comigo? Não tinha a menor condição. Vocês lembram das imagens? Impossível, né? Eu tinha uma superfície dominada pelas forças internas que traziam material magmático, né, os vulcões, depois aquela camada que cobria toda a superfície terrestre. Então, depois você viu que, passado alguns milhões de anos, a Terra começa um processo de resfriamento. E nesse período de resfriamento surgem os primeiros seres. Então, o pré-cambriano é dividido em 2 períodos. O arcaico, que é o início, a origem. Depois, o resfriamento vem o período chamado protezoico. E aí começam a surgir aqueles primeiros seres unicelulares. Tá? Como é que é sabido disso? Porque existem fósseis até dessas espécies, né, unicelulares, as algas-vivas, alguns outros... eu diria o quê? Seres, né, mesmo, que foram com o tempo, né, por causa desse material que também continuou sendo lançado, impregnou-se esses seres, né, em rochas e acabou o corpo daquele ser, mas ali a rocha registrou o seu formato, o seu tamanho, e é a partir dessas informações que o paleontólogo, então, vai trazendo para o nosso tempo todas as informações. Depois do pré-cambriano, eu tenho a era chamada paleozoica. A paleozoica, ela tem, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6 períodos diferentes. Câmbrico, ordovícico, o silúrico, o devônico, carbônico, pérmico, tá? São os períodos da era paleozoica. O que a gente começa a perceber? No início da era paleozoica começam a surgir os peixes, né? Os primeiros peixes e o domínio também das tribulites, né? Que são os primeiros seres de conchas, aquelas estruturas mais duras, tá? Depois eu vou ter, então aqui surge o período também dos invertebrados. Também, já num outro período, no devônico e silúrico, eu tenho os primeiros insetos e as primeiras plantas terrestres. Olha que interessante. Na era paleozoica já tem peixes e plantas. E na última fase do paleozoico eu tenho as reservas de carvão mineral. Agora você lembra que eu falei há pouco? Para existir carvão mineral, tinha que ter primeiro o quê? Plantas. Ou plantas terrestres ou aquáticas. Então, vejam, elas surgem aqui no início do Paleozoico e no final do Paleozoico, quando a Terra, obviamente que estou falando ainda de uma Terra em atividade intensa, né? A Terra é muito dinâmica, ela continua sendo dinâmica, né? Qual a prova que eu tenho desse dinamismo? São os terremotos, são os vulcões ativos, tá? Esse deslocamento que ainda existe dos blocos, imperceptível por nós, mas que são medidos, acompanhados, né, por estudiosos. Os vulcões e terremotos são clara prova disso. Há no interior, no núcleo, né, uma intensa atividade, né, e faz com que a energia precise ser liberada e ela é expelida através das lavas vulcânicas ou dos terremotos. Então, eu tenho áreas no planeta que continuam em transformação. Por exemplo, o Havaí, né, uma ilha que pertence ao território dos Estados Unidos, mas fica lá no Pacífico. O Havaí é uma ilha que ela vive esse processo o tempo todo. Há vulcões ativos na ilha, esses vulcões trazem a lava ela acaba ampliando algumas áreas territoriais quando ela vai em direção ao mar, ela acaba criando novos espaços, mas às vezes ela também destrói alguns existentes. Então você vê que há um dinamismo muito comum, tá? Outro episódio também que é possível se perceber é lá no chifre da África, lembra? No nordeste da África. O chifre da África na região da Etiópia, Eritreia. Ali também existe o limite de 2 placas transformantes que provocou rachadura visível e acompanhada, né? Uma rachadura que daqui a alguns milhões de anos provavelmente
vai separar a África em duas partes, criando-se assim um novo continente e um novo oceano. Não assistiremos isso, obviamente, né? Porque, como eu falei, na linha cronológica do planeta, nós, né, ocupamos um pedaço lá no finalzinho e o nosso tempo aqui é muito pequeno para a gente perceber e acompanhar essas mudanças. Então, isso será visto o quê? Numa outra, né, em outras gerações futuras que poderão continuar assistindo essa rachadura, essa fragmentação da África, né, a própria ilha do Havaí, que pode passar por outros processos de ampliação ou redução. Tudo isso são provas reais. Tá? Então, aqui no Paleozoico, a gente tem o surgimento das reservas de carvão mineral. Então, veja, eu tenho pré-cambriano, eu tenho Paleozoico, e vamos para a terceira, as duas últimas aqui. Essas duas últimas aqui não podem ser percebidas aqui, ó, exatamente por causa desse intemperismo gasto, que geralmente, quando uma cadeia rochosa se forma, ela tem o cume arredondado. Aqui você vê que está praticamente todo aplainado. Isso por quê? Por causa do intemperismo, a ação desses elementos naturais que eu citei. Então vamos. O Mesozoico, que divide-se em três períodos, o Triássico, Jurássico e Cretácico. Aham, o Jurassic Park. Te lembra alguma coisa? Isso mesmo. Nesse período do Jurássico, da era Mesozoica, é quando surge, então, aqui no Triássico, essas grandes feras gigantescas que a gente conhece como dinossauros, né? Assustadoras ou às vezes admiradas por algumas crianças e adolescentes. Então foi na era Mesozoica, no período Triássico, que surgem os dinossauros. E eles permanecem alguns milhões, né, milhares de anos, aqui não vai milhões, são alguns milhares de anos, mas na mesma era os dinossauros desaparecerão. Olha só, eu tenho, juntamente com o aparecimento dos dinossauros, veja, eu tenho mais ou menos 245, né, milhões de anos atrás, eu vou ter também outros répteis, vão surgir pássaros e mamíferos e plantas com flores. Olha, lá no Paleozoico surgem as plantas e no Mesozoico as plantas com flores. Também, no final do Mesozoico, a extinção dos dinossauros, o desaparecimento. Aí, é claro, todo mundo sabe, né? Vocês já devem ter visitado os museus de arqueologia que são a prova, né, da existência dessas feras que viveram aqui no planeta há alguns milhões de anos atrás. Então, os fósseis encontrados, né, pelos arqueólogos, exatamente, né, pelos paleontólogos, né, desculpe, os fósseis encontrados pelos paleontólogos é uma prova da existência desses animais na era Triássica, Jurássica e Cretácea, ou no período Triássico, Jurássico e Cretáceo da era Mesozoica. Na última era, que é a Cenozoica, divide-se em dois períodos, o terciário e o quaternário. Então, no terciário vão surgir os mamíferos e no quaternário, último período da era Cenozoica, surgiu o homem. A partir desse momento para frente, a história vai, né, começar a datar. Né? Aí nós vamos ter uma outra divisão desse tempo, são chamadas idades, lembra? Idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea. O homem primitivo, né? O homem da caverna. E aí vem todas as descobertas que o homem começa a fazer quando ele surge sobre a Terra e quando ele também começa a explorar os recursos naturais. Vale lembrar o seguinte, que quando a gente falar no período cambriano, quando não existia nenhuma espécie de vida, eu vou lembrar, que vocês também assistiram no vídeo, que a atmosfera, ela era a atmosfera primitiva, né? Ela era negra, composta de gases altamente tóxicos, então era impossível existir vida. E aqui eu já vou ter a atmosfera, né? Já que no período Mesozoico, uma atmosfera que é como nós temos agora, com gases, diversos gases, mas que são o quê? Sistemas que compõem todo o planeta. E por causa dos gases, que a gente chama de atmosfera, a litosfera, que a gente está estudando agora, a água, que é a hidrosfera. Então, veja, a litosfera, hidrosfera e o que mais? Atmosfera. Então, esses sistemas aqui integrados, surge o outro sistema, né, que é a biosfera. Cada um desses sistemas, eles são interdependentes. Um existe independente do outro. Concorda? A litosfera se formou de uma forma diferente da atmosfera.
mas são interdependentes, mas ao mesmo tempo integrados, interagem e são responsáveis pela existência de vida no planeta. Vida humana, vida animal e vida vegetal, ok? Então, o que nos interessa? Nós vamos, nessa primeira fase, quando a gente fala estrutura e idade do planeta, a estrutura é a formação dela, que é a partir dessa estrutura que os outros sistemas, a hidrosfera, a atmosfera e a biosfera existem, tá? É sobre a litosfera. Então, vamos entender um pouquinho aqui, ó. Nós já estudamos no volume 1 sobre as camadas que formam o planeta. Então, eu tenho o núcleo dividido em duas partes, um núcleo interno e um núcleo externo, um sólido e um outro líquido. Um manto, também duas partes, um manto inferior e um manto superior. E quando eu junto o manto e a última camada, que é a crosta, né, aí eu chamo isso de litosfera. Essa camada, né, extensa, né, que vai... apesar de ser extensa, ela é a crosta é a mais fina, se você observar aqui, ó, de todas as camadas, tá? Mas mesmo assim, o homem não conseguiu chegar, né? Não ultrapassou aqui o quê? Aos 70 mil metros, ele não consegue ainda chegar tão profundamente nas camadas do manto e do núcleo. Primeiro, por causa de não ter material que fabrique instrumentos que consiga perfurar camadas tão profundas e tão aquecidas, porque a gente sabe que o calor gerado no núcleo aquece até mesmo o manto superior. Então, aqui sobre a litosfera existe ainda um dinamismo que é consequência da energia, tá, gerada aqui no núcleo. Essa energia é expelida, é liberada. Já expliquei para vocês, né? É igualzinho uma panela de pressão. Se não tiver por onde a energia saia para ter um controle interno, a panela de pressão explode. Por isso que a gente tem que ter o controle daquela válvula, que os buraquinhos têm que estar limpos, porque parte da energia que é gerada ali na panela ela tem que ser expelida, tem que ser jogada para fora, para ter uma energia controlada. Porque, lembra, o ar aquece e sobe, subiu, ele resfria e desce. Então, tem uma convecção, uma mudança o tempo todo dentro da panela. E o que excede, o que é demais para aquele espaço fechado, é liberado. O planeta também funciona da mesma forma. A energia produzida aqui também tem que ser liberada em partes. É aí que eu tenho os vários vulcões ativos, é aí também que eu tenho, né, os geysers que também liberam parte desse ar quente, aquecido, tá? E essa camada, então, que eu chamo, né, crosta e a litosfera, que é juntando a crosta e o manto superior, ela é onde estão sedimentadas, né, compactadas, o material magmático que veio do núcleo. Naquele período lá de 4,6 bilhões, onde o vulcanismo foi bem intenso, muito. Eu estou falando de milhões e milhões de anos, onde esse material era trazido e depositado em momentos diferentes. Por isso que quando a gente olha só, quando a gente olha para essas camadas aqui, você vê coloração diferente, período diferente, tá? Então, formou-se a crosta e é um depósito de material de rochas. Por que rocha? Porque todos os minerais que estão no núcleo vêm juntos, aquecidos e misturados. E quando resfria, eles vão solidificando. E aí, dependendo da região, eu vou ter tipos diferentes de minerais. Por isso é que quando nós vamos explorar esses recursos minerais, eu vou ter jazida de zinco, jazida de ouro, jazida de níquel, jazida de quê? Ferro, em áreas diferentes, minerais diferentes, com concentrações diferentes também. Então, chamamos de litosfera porque a palavra litos significa rocha. Então, a litosfera é a camada composta, né, de material rochoso, que é o quê? O material magmático que veio e que resfriou e formou toda essa camada que eu chamo de litosfera. Ela cobre todo o planeta. E ela está presente nas rochas, as montanhas, as serras rochosas, mas também em toda a superfície, né, que a gente chama de solo. O solo, a terra, o solo que a gente pisa, cultiva, constrói, também é constituído de muitos minerais fragmentados, partículas, mas faz parte também da litosfera. No caso do planeta, então, essa litosfera começou a ser formada há 4,6 bilhões de anos. Ela é composta, então, pelo
manto superior e pela crosta, ok? Então, na próxima aula, nós vamos aprender, então, quais são os nomes, então, das rochas. Não disse que a litosfera é composta por rocha? Quais são os 3 principais tipos de rochas que existem no planeta? Lembrando que das rochas saem, né, os minerais necessários para tudo que nós usamos, tá? Tudo que a gente tem, deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui para você ver, ó. Tá vendo uma casa? Todo material usado na casa, ele precisa de algum dos minerais que nós encontramos na litosfera. Ó, o aço, o alumínio, que é um recurso mineral, o vidro, que você sabe que é feito a partir da areia, o concreto, que também é um mineral, né, formado a partir do calcário, argila, brita, areia e água, né? O cimento, ele precisa de tudo isso, né? Você pega o cimento é uma rocha, né, que vai ser moída e forma aquele pozinho. Quando você pega esse pozinho, você mistura areia, né? Você já deve ter visto essa mistura em construção, água, e forma aquela massa que depois ela, uma vez seca, ela endurece, tem a resistência que a gente conhece bem. O piso também, muitos pisos, como o lá da escola, é feito de granitina, e a granitina é um resto de granito moído, misturado com cimento, que o granito também é uma dessas rochas que a gente vai estudar. As tintas também levam minerais, ó, derivados do petróleo, pigmentos e cargas minerais. A cerâmica também é uma argila, né? A cerâmica da telha é uma argila, e a argila também é um tipo de rocha, tá? Cerâmica, argila. Então, você vê que na nossa casa, na construção de qualquer casa, ou até mesmo no que nós consumimos, no que usamos, tem algum recurso mineral. Por isso é muito importante a gente conhecer. Espero que tenham aprendido. Se você não entendeu, volte novamente e assista a videoaula. Você vai fazer o que para mim? Responder as questões que estão lá na página 6. Só uma questão na página 6. Você vai também, olha só, olhar a sua tabela das eras geológicas mais detalhada, que está na página 8 e 9. Combinado? Fica com Deus e até a próxima aula.